A gente volta aqui agora a falar sobre a ditadura do Brasil, que completa 60 anos do início dela nesse próximo domingo. E eu aproveito para chamar de novo o Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Rogério, obrigada por conversar com a gente novamente, obrigada por ter tentado aguardar para a gente ajustar o seu áudio. Eu faço o mesmo questionamento para você, porque quero ouvir a sua resposta com relação a isso. Esse posicionamento por parte do próprio presidente Lula de não fazer nenhum tipo de ato no domingo, quando se completa, então, os 60 anos da ditadura militar, do começo do que aconteceu. Quero muito te ouvir qual o posicionamento que você tem, qual o posicionamento do Instituto também com relação a essa definição, a essa escolha por parte do presidente Lula. Bom dia, Muriel, bom dia, ouvintes da CNN. É muito preocupante essa manifestação do presidente, em que ele faz uma sinalização para o esquecimento e ele faz uma sinalização para o que ele chamou de vamos olhar para frente. O Instituto Vladimir Herzog se posiciona não só com preocupação, mas lamenta esse posicionamento, porque esse posicionamento é justamente uma forma de não olhar para frente de forma adequada. O Brasil é um país extremamente violento, o Brasil é um país que ameaça cotidianamente a democracia, o Brasil é um país que o Estado comete crimes diários contra a população pobre e comete tudo isso justamente porque sempre sinalizou no seu passado para a impunidade, sempre sinalizou no seu passado de que pode fazer o que quiser fazer, que nada vai acontecer contra esses que cometem crime de lesa humanidade. Então, olhar para o passado, ter políticas de memória, é pensar no futuro do Brasil, é pensar no presente do Brasil. O que aconteceu em 8 de janeiro no Brasil, com uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira, é o maior exemplo de que nós não podemos deixar no passado o que aconteceu no passado, porque nós precisamos enfrentar de forma adequada e sinalizar para a não impunidade, sinalizar, sobretudo, pela justiça e pela responsabilização contra aqueles que cometem crime contra a democracia. O Instituto Vladimir Herzog se posiciona muito claramente de que nós não só queremos cobrar do Estado brasileiro políticas de memória, como também nós queremos cobrar do Estado brasileiro que todos aqueles que cometem crimes sejam responsabilizados para isso, para que o exemplo seja a não impunidade, para que o exemplo seja a responsabilização judicial. É isso que nós entendemos que deve ser feito. Nós fizemos, o Instituto faz todos os anos, junto com outras organizações, no dia 31 de março, para lembrar essa data tão terrível para o Brasil, que foi o golpe de 64, uma marcha do silêncio que sai do DOI-CODE até o monumento do memorial em homenagem a todos os mortos e desaparecidos políticos no Parque Ibirapuera. E, de novo, nesse próximo domingo, nós estaremos nessa marcha para lembrar e exigir do governo políticas públicas de memória e políticas públicas de reparação contra todos os criminosos de lesa humanidade. Aproveito para chamar a Débora Bergamasco, nossa analista, que também vem participar dessa conversa. Débora. Muito bom dia para o senhor, parabéns pelo trabalho. E eu gostaria de entender, na sua visão, quando o presidente Lula e o governo querem evitar conflito, melindrar as Forças Armadas e não fazer essa lembrança dos 60 anos do golpe, de alguma maneira, se as Forças Armadas hoje são democráticas e têm a consciência da luta e do seu papel na manutenção da democracia, não seria, então, incoerente esse tipo de preocupação? Olha, Débora, é evidente que pela trajetória do presidente Lula, né, ele deve ter informações que talvez nós não tenhamos para levar ele a tomar uma medida como essa. Não cabe a nós, a sociedade civil, né, ter essa compreensão tolerante para com a situação das Forças Armadas. Cabe a nós cobrar o governo que ele assuma os compromissos, que ele cumpra com os compromissos internacionais de memória, para que o Brasil não repita os erros do passado. Agora, independentemente disso, né, o que ele sinaliza ao fazer isso é dar uma sinalização para a chancela militar sobre o Brasil. E isso é perigosíssimo para o Brasil e para a democracia brasileira. Isso é inaceitável.
É evidente que o que está sendo feito agora com essa sinalização é péssimo, inclusive para as Forças Armadas, para os setores das Forças Armadas, que têm uma compreensão do papel adequado que deve ter sobre as Forças Armadas, que é a defesa estrangeira, a defesa contra a invasão estrangeira, a defesa militar, naquilo que deve ser imposto segundo a Constituição brasileira. Então, assim, esse silenciamento é péssimo para a democracia, é péssimo para os militares do bem e é uma péssima sinalização para o Brasil, o que vai autorizar de que nós continuaremos vivendo com o passado assombrando a nossa porta. Nós não podemos aceitar isso. Então, além de nós cobrarmos do presidente uma nova postura em relação a como tratar o passado, nós queremos que o presidente também cumpra com os compromissos internacionais e cumpra com os compromissos internos que ele assumiu desde a sua campanha, que passa pela reinstalação da Comissão Nacional da Verdade, de mortos e desaparecidos políticos, que crie os mecanismos de monitoramento para o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Fatos esses que serão fundamentais para que o Brasil possa virar essa página da história e, de fato, olhar para o futuro olhar como a Argentina faz hoje. Você sabe que eu estive na Argentina na época da eleição, né, do Macri ainda, e o Macri era um governo de conservador, de direita, e os direitos humanos continuavam exatamente na mesma toada de respeito pelo Estado argentino. E eu perguntava, né, mas como isso acontece com a mudança do governo? Mas aqui não tem nenhum problema contra os direitos humanos, porque se algum governo, algum representante do Estado cometer qualquer atrocidade contra os direitos humanos, essa pessoa jamais será eleita. Então, assim, a democracia comporta todas as forças políticas. O que o Estado precisa garantir é que determinadas obrigações internacionais e internas em defesa dos direitos humanos e da democracia sejam respeitadas por todos os governos. E isso acontece na Argentina hoje e ontem. E no Brasil não, porque o Brasil não enfrentou esse passado, que é uma justiça de transição adequada, responsabilizando aqueles que cometem crimes contra a democracia e contra os direitos humanos. Rogério, eu aproveito para te perguntar sobre a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, porque, como você muito bem lembrou, foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele disse que ia reativar essa comissão, que foi, inclusive, desativada durante o governo de Jair Bolsonaro. Quero muito te ouvir sobre a perspectiva e a expectativa para que essa comissão seja reativada, se vocês têm entrado em contato com o governo com relação a esse caso específico, a essa comissão. Sim, os familiares de mortos e desaparecidos políticos e várias organizações de direitos humanos estão tentando conversar com o governo há um ano para a reinstalação desta comissão. E até agora um silêncio muito frustrante em relação à instalação. Nós acreditamos ainda, sim, de que a comissão será reinstalada, porque é um compromisso do próprio presidente da República, desde a sua campanha, é um compromisso histórico que o presidente Lula, nos outros governos, tinha instalado e garantido as condições para que ele desenvolvesse, a comissão pudesse desenvolver os seus trabalhos, e agora esse silenciamento que sinaliza de uma forma muito ruim para a sociedade sobre como vai tratar os problemas do passado. A comissão tem uma atribuição constitucional fundamental, que é a busca e a localização de todos os mortos e desaparecidos políticos do Brasil, que hoje ainda passam de mais de 200 mortos e desaparecidos, para que possa ser devolvido aos seus familiares e responsabilizar aqueles que cometeram os crimes sobre isso. Isso não é só emblemático, não é só simbólico, mas isso é fundamental para que o Brasil possa passar, virar essa página da história. Então, nós, junto com essa decepção, nós também alimentamos uma esperança de que o governo, que o presidente Lula, que sempre foi um presidente que escutou a sociedade brasileira, muito sensível aos problemas do Brasil,
e os problemas do futuro do Brasil, volte, né, atrás e reinstale essa comissão o mais rápido possível para que dê tempo, inclusive sob o seu governo, nós localizarmos e darmos um passo definitivo para responsabilização. É importante que se diga que o Instituto Vladimir Herzog é amicus curiae da DPF 320, que pede para o Supremo Tribunal Federal reinterpretar, né, a leitura que ele fez sobre a lei da anistia em 2009 pelo ministro Eros Grau, né, e recoloque em debate sobre a questão da lei da anistia. O ministro Toffoli, que nós tivemos com eles há um mês atrás, assumiu o compromisso que no segundo semestre colocará em debate a DPF 320 para ter uma nova interpretação sobre a lei da anistia, autorizando que os que cometeram crimes sejam identificados e sejam responsabilizados. E essa é a esperança da sociedade brasileira e é expressa também pelo Instituto Vladimir Herzog. Rogério, a Débora tem mais uma pergunta também. Hoje em dia, Rogério, e aí o senhor me disse se fica confortável em comentar ou não, mas hoje em dia, diante dos ataques de 8 de janeiro, que foi assim um ataque à democracia e a prédios, né? Mas até onde se sabe, ninguém saiu machucado, torturado, morto, desaparecido. E se fala muito hoje, não haverá anistia para quem participou dos ataques em 8 de janeiro aqui em Brasília. Por outro lado, quando você relega isso ao passado, a ditadura, tudo o que aconteceu ao passado, é uma espécie até de anistia na memória das pessoas, né? Você deixa para lá. Então, eu queria entender, né, o que aconteceu no passado. Pode ser esquecido, deve ser esquecido, e o que acontece agora não pode ter anistia. Queria que o senhor comentasse um pouco o que me parece, e aí o senhor dá a sua opinião, o que me parece assim bastante contraditório. Excelente, Débora. De fato, né, é contraditório, porque era uma esperança. Nós identificamos que o Estado brasileiro, de modo geral, quando eu falo Estado brasileiro, não é só o governo, o executivo, mas é também o judiciário, eles estão empenhados, né, em fazer justiça para aqueles que cometeram os crimes de 8 de janeiro, né, contra a democracia. Pela primeira vez na história do Brasil, né, indo ao banco dos réus, generais, ao alto oficialato, né, do Exército, por esses crimes cometidos contra a democracia. Mas o esquecimento sobre os crimes do passado passa a ser uma sinalização de que provavelmente aquelas pessoas que forem responsabilizadas serão logo mais anistiados pelos crimes que cometeram. E a essa reprodução de anistias, né, de reprodução da impunidade, sinaliza de que os crimes continuarão acontecendo. Por isso que você punir aqueles que cometeram os crimes de 64, de 1970, contra a democracia e contra a humanidade, ela é fundamental para que a gente consiga acreditar de que os crimes cometidos agora também não serão tolerados. Então, o 8 de janeiro, né, o golpe contra a democracia de 8 de janeiro do ano retrasado, do ano passado, eles são fundamentais para que a gente vire essa página, mas serão mais fundamentais ainda se não acontecer a anistia daqui a alguns anos. E pela essa política do esquecimento agora, produzida pelo atual governo, ninguém me garante que se não pedirá esquecimento daqui a uns anos sobre esses crimes também. Então, para não repetir, nós precisamos responsabilizar as pessoas que cometeram esses crimes hoje e ontem e sempre. E é muito curioso, né, Rogério, que a gente tem tratado desse assunto sobre o 8 de janeiro e como essa questão envolvendo o golpe de Estado é extremamente atual, apesar de que agora a ditadura militar faz 60 anos, mas a gente está discutindo nesse ano de 2024 depoimentos que foram divulgados para a imprensa, que foram retirados do sigilo, em que, teoricamente, foi discutido com generais, com as Forças Armadas, a possibilidade de evitar que um presidente eleito tomasse posse. Ou seja, é uma situação extremamente atual e, por isso, então, a necessidade de a gente relembrar e sempre lembrar do que realmente aconteceu, não? Exatamente. Aquela imagem, Muriel, da reunião ministerial, com o presidente conduzindo a reunião,
com o alto comando do governo e do exército presente tramando um golpe, né, é o maior exemplo, a maior imagem da impunidade. É a certeza de que nada vai acontecer com eles. E por que essa certeza, né, era tão grande, tão evidente? Porque nunca aconteceu, porque se produziu políticas do esquecimento. E é isso que nós lutamos, e é isso que nós defendemos, e é isso esse é o nosso compromisso com Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura, e com todos os familiares de mortos e desaparecidos políticos, né? Não esquecer jamais, para não repetir jamais. Muito bem, nós conversamos com Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação aqui, pela disponibilidade por conversar com a gente e parabéns pelo trabalho também. Obrigada, Débora. Muito obrigado. E todos domingo na Caminhada do Silêncio, no Ibirapuera. Obrigada, Rogério.